Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 5º encontro de Direito Civil. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, pausem esse vídeo, voltem lá e coloquem nossas aulas em dias, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre aquisição da propriedade móvel. Nas aulas anteriores, ou melhor, na aula anterior, nós finalizamos toda a parte de aquisição da propriedade de bens imóveis, certo? E vamos ver agora as formas, os modos de aquisição da propriedade imóvel, tá bom? Bom, são modos de o Código Civil de 2002, ele traz como modos de aquisição da propriedade móvel a uso capião, a tradição, a sucessão hereditária, a ocupação, o achado de tesouro, a especificação, a confusão, a comistão e a adjudicação. Esses são os modos de aquisição da propriedade móvel, tá certo? Vamos agora trabalhar cada um desses modos, as formas, as especificações de cada um desses modos de aquisição, tá certo? A começar da aquisição da propriedade móvel pela uso capião. Olha só, quando a gente viu na aula passada a aquisição da propriedade imóvel por uso capião, nós vimos, entre outras, que essa aquisição se poderia dar através da uso capião extraordinária, a ordinária, a especial, seja ela urbana ou rural. Vimos também a indígena, a coletiva, a familiar, certo? Mas com relação à aquisição da propriedade móvel, existem duas espécies de uso capião apenas, certo? A chamada uso capião extraordinária e a uso capião ordinária. Então, diferentemente da uso capião sobre bens imóveis, a uso capião de bens móveis, elas podem acontecer de duas formas, ou através da uso capião extraordinária ou através da uso capião ordinária. A uso capião extraordinária, ela está prevista no artigo 1261 do Código Civil, onde ela vai dizer que independentemente de justo título e de boa fé, adquire a propriedade do bem imóvel aquele que tem a posse qualificada, certo? Aquela posse com a intenção de ser dono, mansa, pacífica, ininterrupta, pelo prazo de 5 anos, tá certo? Então, tendo a posse qualificada, independentemente de justo título e boa fé, pelo prazo de 5 anos, adquire a propriedade de bem móvel pela uso capião extraordinária, tá certo? Já na uso capião ordinária, ela exige a posse qualificada também, aquela posse com a intenção de ser dono, juntamente com o justo título e boa fé, tá certo? O prazo para uso capião ordinária é de 3 anos, tá certo? Posse mansa, pacífica, ininterrupta, pelo prazo de 3 anos, com justo título e boa fé. Então eu posso dizer que se adquire a propriedade móvel pela uso capião ordinária, pelo prazo, com aquela posse mansa, pacífica, ininterrupta, com a intenção de ser dono, pelo prazo de 3 anos, desde que o possuidor tenha justo título e boa fé. Já a uso capião extraordinária sobre bens móveis, independentemente de justo título e boa fé, pelo prazo de 5 anos, tá certo? O detalhe é com relação ao artigo 1262 do Código Civil, onde ele diz que é possível a soma da posse, do tempo de posse, a do possuidor, do antecessor. Ou seja, digamos que eu tenha adquirido um determinado veículo, uma bicicleta, certo? Tenho a posse lá por 1 ano, tenho lá um contrato de compra e venda dessa bicicleta, e
tem o contrato lá de compra e venda da pessoa que comprou anteriormente, certo? Também ele tinha uma posse de 2 anos. É possível somar a minha posse de 1 ano com a posse dos 2 anos do meu antecessor, onde eu vou perfazer 3 anos e vou ter o justo título e a boa-fé, certo? Com a intenção de ser dono. Então, seria a posse. Há também, assim como os bens lá na aquisição da propriedade pela usucapião de bens imóveis, é possível a soma da posse do tempo, certo? A soma do lapso temporal do possuidor atual ao do seu antecessor, tá certo? Bom, a segunda forma, e eu diria até a mais comum de aquisição da propriedade imóvel, é a tradição, que ela está prevista no artigo 1267 do Código Civil. A tradição nada mais é do que a entrega da coisa corpórea com a intenção de transferir a propriedade a quem ela vai receber, a quem vai receber a posse. Bom, então digamos só, se eu tenho aqui esse celular, certo? Eu tenho aqui esse celular e eu tenho a intenção de transferir a propriedade para uma terceira pessoa, vendi, quero doar, enfim, basta que eu entregue essa coisa para aquela terceira pessoa com a intenção de transferir a propriedade desse celular para aquela terceira pessoa. Então, a transferência da propriedade, ela vai se dar exatamente com essa entrega, com essa tradição da coisa, mas desde que essa tradição ela tenha aquela condição subjetiva de intenção de transferir a propriedade para quem está recebendo a coisa, tá certo? Diferentemente, se alguém me pedir esse celular emprestado e eu entregue esse celular emprestado, como me falta aquela condição subjetiva de transferir a propriedade, essa tradição em tese, onde eu estou entregando o meu celular, mas sem a intenção de transferir a propriedade, não faria com que houvesse a transferência da propriedade, certo? Porque falta essa subjetividade, tá bom? Bom, com relação à tradição, a gente tem que entender que existem 3 formas de tradição, certo? Que é a tradição real, a tradição simbólica e a tradição ficta, tá bom? Olha só, a tradição real, ela é aquela tradição efetiva, a entrega da coisa efetivamente. Por exemplo, a entrega do meu celular para quem eu queira vender, ou queira doar, certo? Quando eu entrego a coisa propriamente dita, com a intenção de transferir a propriedade dessa coisa que eu entreguei à pessoa que está recebendo, nós estamos diante de uma tradição real, certo? Uma tradição real. Efetivamente a entrega da coisa corpórica do alienante ao alienatário, tá bom? Isso é uma tradição real. A tradição simbólica é aquela que é representada por um gesto, por um ato, certo? Por um símbolo, como por exemplo, imagine só, eu estou comprando aqui um carro a uma determinada pessoa, e esse carro encontra-se lá na cidade de Teresina, Piauí. Mas eu estou comprando aqui, então eu estou efetuando o pagamento aqui. A chave do carro está aqui, certo? Então eu comprei, eu paguei, e o proprietário anterior está me entregando a chave do veículo que eu estou comprando, certo? Simbolizando a tradição ou a transferência da propriedade do bem móvel, certo? Então note, a tradição simbólica ela acontece em decorrência de um gesto, de um ato ou de um símbolo, como o exemplo que eu estou colocando, a simples entrega das chaves de um veículo. Então, note, ele não está me entregando o bem propriamente dito. Ele está me entregando algo que vai simbolizar a entrega daquele bem, tá certo? Ele vai simbolizar a entrega daquele bem. Então, nós estaríamos diante de uma tradição simbólica, tá bom?
Bom, e a terceira forma de tradição é a tradição ficta, certo? A tradição ficta, desculpa pessoal, a tradição ficta, ela vai acontecer quando a lei ela ela subentender que houve a tradição. Por exemplo, pessoal, imagine só que eu vou até uma locadora de veículo e alugo lá uma BMW, tá bom? Fui lá, aluguei uma BMW. Aluguei pelo prazo de um mês. Vou ficar com essa BMW por um mês. Então nós vamos ter aqui a condição do proprietário, locador e do locatário, tá bom? Lembrem da posse direta e a posse indireta. Bom, acontece que 10 dias após a locação, eu decida comprar essa BMW. E é claro, o proprietário decida vender essa BMW que está sobre a minha posse direta, certo? Eu tenho a posse direta daquela BMW. Então eu fui até a loja de locação, negociei, eles aceitaram vender, eu quis comprar, enfim, houve a transação, a compra e venda daquela BMW. Observem que eu já tinha a posse direta daquela BMW, certo? Daquele veículo. Então, se a posse já estava comigo, não vai haver tradição, não vai haver nada que simbolize a transferência da posse. Nós estaríamos diante, ou da propriedade do veículo. Nós estaríamos diante de uma tradição ficta, porque o bem já estava comigo, certo? O bem já estava comigo, tá bom? Poderia acontecer o contrário. Poderia acontecer o contrário. Eu tinha o veículo, aluguei para ele, decidi vender o veículo e alugar de volta. Também não teria problema. Então seriam exemplos de tradição ficta, tá certo? Então, com relação à tradição, nós temos a tradição real, a tradição simbólica e a tradição ficta. Vamos lá. Nós já vimos modo de aquisição da propriedade móvel. Nós vimos que a propriedade imóvel poderá ser adquirida através da usucapião, e dentro das quais nós vimos que existe a usucapião extraordinária e a usucapião ordinária. Vimos que outro modo de aquisição da propriedade móvel era a tradição, certo? E se subdivide em tradição real, simbólica e ficta, tá bom? Outra forma, nossa terceira forma de aquisição da propriedade de bens móveis é através da sucessão hereditária, certo? Bom, sucessão hereditária, como eu venho falando, vocês vão ver uma disciplina específica para estudar essas situações, tá certo? Como se dá, tudo direitinho. Mas o que eu tenho aqui para dizer com relação à sucessão hereditária é que pelo princípio Saizine, que vocês vão estudar lá no nono período, também com a gente, é possível a aquisição da propriedade, de bens móveis pela sucessão hereditária, seja a sucessão hereditária ou a sucessão testamentária, seja através da lei ou do testamento, de ato de última vontade do testador, certo? Existe a previsão lá no artigo 1784 do Código Civil, onde, se por acaso um determinado proprietário de um carro ele morre, automaticamente essa propriedade será transferida para os seus sucessores, certo? Para os seus herdeiros, sejam eles herdeiros legais ou sejam eles herdeiros testamentários, tá bom? Então existe a possibilidade da aquisição da propriedade móvel através da sucessão hereditária. Essa é a terceira forma de aquisição da propriedade móvel, tá bom? Bom, dando continuidade para falar agora sobre a quarta forma de aquisição da propriedade móvel, que é a ocupação, certo? A ocupação, quarta forma de aquisição da propriedade móvel.
Ocupar é se tornar proprietário de uma coisa móvel, sem dono, ou coisa que foi abandonada, pelo apoderamento dessa coisa com a intenção de ser dono. Então, olha só, a gente tem que distinguir duas situações. Primeiro, coisa sem dono e coisa abandonada, tá certo? O que seria coisa sem dono? Vocês que vão lá, que já foram à praia, a gente vai lá na praia, muitas vezes os parentes da gente tragam uma conchinha, as crianças principalmente. Então você está lá andando à beira-mar, saudade, né? Esse período aí de quarentena que a gente tem que ficar em casa, evitar essas viagens. Bom, mas aí você está lá andando e encontra uma concha, uma estrela do mar, sei lá, alguma conchinha do mar. Essa concha, ela é considerada uma coisa sem dono, certo? Então você, quando você pega essa concha, essa conchinha do mar, essa estrela do mar, sei lá, na praia, com a intenção de ser dono, você estará adquirindo a propriedade daquela coisa, através da ocupação, tá bom? Através da ocupação. Já com relação à coisa abandonada, nós vamos ter a seguinte situação: aquela pessoa que tinha a propriedade da coisa, que não a deseja mais, ela se dispõe, ela abandona a coisa com a intenção de perda da propriedade. Que é aquela situação, aquela pessoa que compra um sofá novo, uma cadeira nova, e coloca aquela cadeira, aquele sofá novo na calçada, para o caminhão do lixo levar, certo? Então nós estaríamos diante do abandono de uma coisa, certo? Consequentemente, aquele que se apodera daquela coisa abandonada com a intenção de ser dono, ela adquire a propriedade daquela coisa, tá certo? A grande pergunta, a grande dúvida que sempre é feita é: como é que nós vamos saber se aquela coisa realmente ela foi abandonada ou foi perdida? Porque nem sempre a gente vai estar diante de uma situação de um sofá na calçada para o caminhão de lixo levar, certo? Então vejam só, os artigos 1233 e o artigo 1237 do Código Civil, ele vai dizer o procedimento da coisa, de como a gente vai identificar se a coisa foi perdida ou foi abandonada. Vamos lá, a leitura do artigo 1233 do Código Civil. Vamos lá. Quem quer que ache coisa alheia perdida, há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor. Isso é o texto do caput do artigo 1233. Já no parágrafo único, ele vai dizer o seguinte: não conhecendo, o descobridor fará por encontrá-lo, e se não encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. No parágrafo único, ele vai trazer a expressão descobridor. Então, aquele que acha coisa perdida, é chamado de descobridor. Então, caso vocês estejam lendo a doutrina de vocês, alguma apostila, eu vou mandar também um material em anexo com essa aula, vai ter essa expressão de descobridor, tá bom, pessoal? Bom, então, lá no artigo 1233, ele vai dizer que aquele que encontra o descobridor que encontra coisa perdida deverá devolver ao possuidor, certo? Não sabendo quem é esse proprietário, ele deverá entregar a uma autoridade competente. No artigo 1237, ele vai dizer que, decorridos 60 dias da divulgação da notícia pela imprensa ou do edital, não apresentando quem comprove a propriedade sobre a coisa, será esta vendida em asta pública e deduzidos os preços das despesas, mais as recompensas do descobridor, pertencerá o remanescente ao município em cuja circunscrição se deparou o objeto perdido. No parágrafo único vai dizer que, sendo diminuto o valor, ou seja, sendo um valor irrisório, poderá o município abandonar a coisa em favor da pessoa que achou. Então, esses seriam os procedimentos para se identificar se aquela coisa foi achada, ou melhor, foi abandonada ou foi perdida. Eu acho que é uma coisa bem comum que se aconteça, mas existe a previsão legal
certo? A gente tem que ter a noção desse procedimento, tá bom? Então, lembrando, a coisa sem dono, a gente poderia identificar como uma conchinha do mar, certo? Um peixe, então seriam coisas sem dono. E tem a previsão legal lá no artigo 1263. Já a coisa abandonada, como o sofá na calçada, no nosso exemplo, previsão lá no 1275, inciso 3º, tá bom? Inciso 3, tá certo? Bom, quando a gente fala também coisa abandonada, ocupação, nos remete a outra forma de aquisição da propriedade de bens móveis, que é do achado de tesouro, tá bom? Eu costumo dizer que esse achado de tesouro é popularmente ou vulgarmente chamado de botija. Quem já ouviu falar, gente aqui do interior, muitas vezes escuta a história das botijas, certo? Pessoas que encontram tesouros escondidos. Reza a lenda, né? Diz que as pessoas sonham, aí nesse sonho informam onde é que esses baús com ouro estão localizados. Pessoas de outras épocas esconderam, morreram, aí aparece no sonho das pessoas informando onde a localização daquelas coisas, daqueles tesouros, tá bom? Então, olha só, do achado do tesouro, ele está previsto no artigo 1264 do Código Civil. Ele fala exatamente desse depósito antigo e oculto de coisas preciosas, certo? Cujo proprietário não se haja memória. Então, quando a gente fala de tesouro, do achado de tesouro, nós estamos falando de objetos antigos, preciosos, certo? Encontrados. E aqui o grande lance é saber que, primeiro, esses objetos, o proprietário não é conhecido, então não se sabe quem escondeu aqueles tesouros, tá bom? Como também não é possível identificar quem foi, nem a pessoa que escondeu sabe onde está, nem é possível localizar quem foi que escondeu aquele tesouro, tá certo? Eu acredito que hoje, nesse tempo de quarentena, de crise econômica, tem muita gente escondendo dinheiro, tocando dinheiro aí dentro de casa, em alguns lugares, cavando e escondendo as joias, sei lá. Enfim, o que acontece? Com relação ao achado do tesouro, nós vamos estar diante de pessoas que, por algum motivo, de uma forma por acaso, encontraram essas chamadas botijas, estes baús com objetos preciosos, certo? Onde eles não conseguem identificar quem são os proprietários, nem quando foi que foi escondido, tá bom? Esses tesouros, quando localizados em imóveis particulares, em imóveis privados, eles deverão ser divididos 50% para a pessoa que encontrou o tesouro e os outros 50%, a outra metade, para o proprietário do bem que estava localizado o tesouro, tá bom? Então, a grande observação que eu quero fazer mais uma vez é que não são considerados tesouros se o dono que ocultou os objetos sabe de sua existência e localização, bem como os ocultos e antigos cujos donos possam ser identificados, tá bom? Então a gente só vai estar diante de tesouros nessas situações da impossibilidade de saber quem seriam os donos, as pessoas que enterraram aqueles tesouros, aqueles metais, objetos preciosos, tá certo? Quinta forma de aquisição da propriedade do bem imóvel. Após o achamento do tesouro, nós temos a aquisição da propriedade imóvel através da especificação. Isso está previsto lá nos artigos 1269 a 1271 do Código Civil. A especificação, pessoal, ela consiste na transformação de uma coisa em outra de outra espécie nova.
tá certo? Diante do trabalho do especificador, não sendo mais possível retornar à forma anterior. Então, olha só, imagine só que eu tenha lá, que eu seja proprietário de umas madeiras, e eu decida transformar essas madeiras em mesas, cadeiras, certo? Observe, desculpa mais uma vez, a partir do momento que eu pego aquela madeira, eu trabalho aquela madeira e dou uma utilização, transformo ela em um objeto diverso, eu passo a adquirir a propriedade daquele objeto diverso, certo? Note, eu não comprei, não houve a tradição, não houve nada daquela cadeira. Houve uma especificação. Eu peguei uma matéria-prima e transformei em um bem, em um outro bem. E eu estou adquirindo a propriedade daquele outro bem. No caso aqui do exemplo, daquela cadeira, tá certo? Daquela cadeira. A questão aqui está com relação se a pessoa que fez a especificação, ele era possuidor do objeto anterior, se ele agiu de boa fé, se ele agiu de má fé, e eu vou detalhar direitinho no material que eu vou repassar para vocês, tá certo? Bom, para finalizar as formas de aquisição da propriedade imóvel, nós vamos falar agora da confusão, da comistão e da adjudicação, certo? Previstos lá nos artigos 1272 a 1274 do Código Civil, tá bom? Bom, primeiro, é possível a aquisição da propriedade do bem móvel através da confusão. Olha só, a confusão aqui em direito das coisas, nós estamos falando de um modo de aquisição da propriedade, tá bom? Modo de aquisição da propriedade. Lá em contratos, vocês viram a extinção do contrato pela confusão. Se eu não me engano, esse é o termozinho, onde nós vamos ter aqui a mesma pessoa no polo ativo e no polo passivo do contrato. Com relação aqui em direito das coisas, a confusão, ela passa a ser um modo de aquisição da propriedade de bens móveis através da mistura de dois líquidos, sem que seja possível a separação desses líquidos. Por exemplo, há uma confusão real quando a gente mistura água e vinho, há uma confusão quando a gente mistura o álcool e a gasolina, o biodiesel e a gasolina. Então nós estamos, a pessoa que tem o álcool e tem a gasolina, mistura ambas, ela passa a ser proprietária daquela nova substância, certo? Passa a ser proprietária daquela nova substância, tá bom? Então, a aquisição da propriedade pela confusão é a aquisição da propriedade daquela nova substância oriunda da mistura de dois líquidos, certo? De dois líquidos. A comistão, ela consiste na mistura de dois sólidos, certo? Duas coisas secas, não sendo possível a separação, como por exemplo, a mistura da areia e do cimento, certo? A mistura da areia e do cimento, dois cereais de safra diferente. Então, quando há mistura de dois objetos sólidos, dois objetos secos, que não seja possível a separação daqueles dois objetos, nós vamos ter a aquisição da propriedade daquele novo objeto através da comistão, certo? Comistão, tá bom? E já a adjudicação, ela consiste na aquisição da propriedade de bens móveis através da sobreposição, justaposição de uma coisa a outra, sendo que também não vai haver a possibilidade da separação dessas duas coisas, certo? Como por exemplo, a tinta na parede, um selo valioso é algo de colecionador. Então nós vamos ter a justaposição ou a sobreposição de uma coisa a outra, certo? E que é a forma de aquisição da propriedade móvel através da adjudicação. Então, quando a gente
estiver falando de confusão, nós vamos lembrar que a aquisição da propriedade de bens móveis através da mistura de dois líquidos, sem que seja possível a separação dos dois. A combustão, nós estaríamos diante da mistura de dois sólidos ou secos, certo? Sem que haja a possibilidade da separação dos dois. E a adjudicação, nós vamos ter aqui a aquisição através da justaposição ou sobreposição, tá bom? De uma coisa a outra, sem que seja possível separá-las, tá certo? Bom, então essas são as formas de aquisição da propriedade móvel, certo? Essas são as formas de aquisição da propriedade móvel. Vamos fazer no próximo vídeo, ainda essa semana, para falarmos sobre a perda da propriedade, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Clica lá no play e vamos seguir aqui, colocar nossas aulas em dias.